Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É terrível nós pensarmos que pequenos tropeços na nossa vida, pequenos erros, pode distanciar o nosso entendimento dessa graça maravilhosa que foi cantada e lida aqui até nesse momento. É terrível pensarmos que podemos cometer desvios de entendimento. Eu estou frisando bastante isso, porque o crente verdadeiro em Jesus Cristo não perde a salvação, mas ele pode se desviar desse entendimento da graça de Deus. Pequenos tropeços, grandes pecados. E sabemos que não existe pecado grande e pequeno, mas em termos de título, serve para a gente refletir. E hoje nós vamos ver que alguns erros de entendimento estão causando grande confusão dentro das nossas igrejas. Claro, estou falando das igrejas presbiterianas onde eu estou, não vou falar de outras. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 1 até o 23, portanto, leremos todo o capítulo. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum.
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez termos lido a Tua Palavra. E agora nós vamos expô-la. Que o Teu Santo Espírito possa interceder em nosso favor, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós nesta noite, e assim entendermos e praticarmos durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O pecado é uma realidade. Todos nós temos plena consciência disso. Todos nós mesmo, até o não crente, ele tem uma noção do que é o pecado, porque a natureza revela a glória de Deus. E se a natureza revela a glória de Deus, portanto, o contraste da glória de Deus é o pecado. Se ele está cego nesse pecado e não entende as consequências, somente a graça de Deus para atingi-lo. Mas toda a humanidade sabe da realidade do pecado. O livro de Romanos, ele fala da justificação por Cristo, através do sacrifício de Cristo, de todo aquele que Ele mesmo, Deus, escolheu antes da fundação do mundo. O livro de Romanos inteiro trata desse tema, a justificação pela fé. E no finalzinho do capítulo 5, nós lemos Paulo fazendo uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Por causa de uma desobediência do primeiro Adão, veio o pecado a toda a humanidade. E por causa de uma só obediência do segundo Adão, Cristo, veio a redenção àqueles que ele já havia escolhido. Então, nós vemos Paulo iniciando o capítulo 6, defendendo essa graça, porque havia algumas distorções, e esse é um perigo, esse é o primeiro tropeço para grandes pecados, distorções da palavra de Deus. Havia umas distorções sobre a graça de Deus. Então ele começa no versículo 1, deixe sua Bíblia aberta em Romanos 6, ele começa no versículo 1 e 2 fazendo uma pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? No finalzinho do capítulo 5, como eu disse, tem um texto que fala: aonde abundou o pecado,
superabundou a graça. Aí por isso que Paulo, então, que diremos? Vamos pecar mais e mais para que a graça aumente na nossa vida? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Versículos 20 e 21, não precisa abrir, do finalzinho do capítulo 5, diz o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Paulo debate, ele confronta esse erro de pensamento. E daqui a pouquinho nós vamos perceber que nós também cometemos alguns erros de pensamento. Mas Paulo completa o versículo 2. Nós, os que morremos, a última canção que entoamos aqui fala sobre isso. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A morte e a vida não podem coexistir. O fato de termos morridos para o pecado, ou morrido para o pecado, é uma identidade do crente. Ele não pode pecar. Ele não pode testemunhar pecado. E isso causa em mim uma grande responsabilidade como testemunho de vida cristã. Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Paulo, ele esclarece aqui a sua posição sobre a graça, falando sobre o batismo. E algumas explicações são importantes para o batismo. Não vamos entender batismo aqui, que podemos entender assim, mas nesse momento, nesse contexto, não vamos entender batismo o ato em si. Tanto é que algumas igrejas, e principalmente as batistas, tratam bem essa questão, né? Do morrer para o mundo e reviver para Deus, nesse simbolismo do batismo. Mas não vamos tratar do ato em si. Batismo aqui é uma intimidade com Cristo. Representa que quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós assumimos diante da comunidade cristã uma íntima relação com a Trindade. E quando pensamos nessa íntima relação com a Trindade, com Cristo, como podemos continuar no pecado? Como podemos cometer pequenos tropeços na vida? E olha que nós estamos falando aqui de entendimento do sentido da graça de Deus. O que estava acontecendo aqui quando Paulo escreveu. Esse batismo mencionado por Paulo no versículo 3 significa a união com Cristo. Comunhão com a Trindade. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos também batizados em sua morte. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos, como está a versão de vocês? Em novidade de vida. Na minha versão, e na exposição eu estou usando a NVI, nós vivamos uma vida nova. E essa vida nova do crente não é uma questão ociosa, mas envolve prática, atividade do crente diário. Essa nova vida envolve todos os aspectos da nossa vida. E é muito interessante quando nós pensamos em vocação, e
a gente só pensa em pastores, presbíteros, diáconos, mas pensa em vocação no seu emprego. Deus te vocacionou para certa área e lá você vai viver uma nova vida, testemunhando dessa graça aonde você estiver. As questões, a nossa agenda eclesiástica, por exemplo, terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite, é uma obrigação do membro da igreja. A vida cristã é desenvolvida fora dessas obrigações. Se você pensa que vir terça, vir quinta, domingo de manhã à noite é vida cristã, você está enganado. Isso é obrigação do crente, é obrigação do membro da igreja. É nesses momentos que você aprende mais para poder levar isso na prática. Pastor Giovanni tem falado sobre isso. Hoje a Bíblia é uma regra de fé. A prática nós deixamos para o outro. Para mim é uma regra de fé. A prática fica para vocês fazer. É assim que nós estamos tratando hoje a palavra de Deus. E eu lembro que na minha infância eu aprendi. Na minha infância, sei que a Bíblia é a palavra de Deus, sei que a Bíblia é a palavra de Deus. A regra de conduta e fé. A palavra de Deus, a Bíblia é. E hoje nós os homens, fomos confrontados pela culpa que cai sobre a nossa geração, dessas gerações que estão aí, sem entendimento da palavra de Deus. Porque nós não estamos vivendo essa nova vida em Cristo. Versículo 5. Se dessa forma, batismo, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Essa é uma esperança do crente. Essa é uma esperança. Capítulo 5 de Romanos fala sobre isso. Essa fé que nos dá esperança tem todo um processo e o final é a esperança de novo. Capítulo 5, versículos de 1 até o 11 ali. Essa é uma esperança do crente. Naquele momento, naquele dia onde Cristo voltará e Deus, diz Romano, né? Deus julgará os segredos dos nossos corações. Nós seremos ressuscitados, aqueles que estiverem mortos. É uma esperança. Esse versículo ele confirma esse pensamento de andarmos em novidade de vida. É isso que nos motiva a viver uma nova vida, essa esperança dessa ressurreição, a herança que está preparada para nós. Isso deve nos motivar a trabalhar, a praticar, a dedicar nossas vidas ao Evangelho. E como eu já disse em relação à vocação, é isso mesmo. Se você fala inglês, vai dedicar um tempinho para dar aula de graça de inglês, dar aula de português, trabalhar com os adolescentes. Se quiser trabalhar com a gente, né? Terça e quinta, comecei um novo trabalho com os adolescentes na terça, lá no Roma, os mesmos padrões dos nossos aqui. Trabalhar com as crianças, ser voluntários para ajudar as tias, dedicar, nós precisamos praticar o Evangelho, dedicar um tempo da nossa vida ao Evangelho. É perigoso essa questão de levantarmos de manhã, irmos para o trabalho, voltar para casa, jantar, dormir, e no dia seguinte é a mesma coisa. Nós precisamos dedicar um tempo para vivermos esse Evangelho na prática. Novidade de vida. Versículo 6. Pois sabemos, e aqui tem outro pequeno tropeço que nós cometemos. O primeiro tropeço que nós identificamos foi a falta de entendimento real da palavra de Deus e dessa graça de Cristo. E agora, a partir do versículo 6, trata também de um outro pequeno tropeço que cometemos. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído,
e não mais sejamos escravos do pecado. Paulo, nesse versículo, ele apela para a transformação que é realizada no corpo do crente. Quando Paulo usa a expressão sabendo isso nas versões que vocês estão usando, e na minha versão, pois sabemos, ele apela para essa experiência do cristão. Nós sabemos. Já pensou nisso? Eu e você sabemos que o velho homem morreu. Morreu. Aquela famosa frase, né? O velho homem aflorou em mim. Não existe isso. Não podemos servir a dois senhores. É um novo homem, uma nova criatura. O velho homem outrora, é o nosso ego, o nosso eu, mas esse homem, ele morreu de uma vez por todas, junto com a morte de Cristo. Ele não aflora, ele não vem. E aqui, algo para a gente pensar. Nós precisamos cuidar o tempo todo desse novo homem que foi ressuscitado com Cristo em nós. Cuidar o tempo todo dele. Porque em nenhum momento Paulo descarta a ideia de que esse corpo, ele é influenciado pelo pecado, e ele é influenciado pelo novo homem, e ele é influenciado pela santificação. É este corpo. Então nós precisamos cuidar o tempo todo desse novo homem que nasceu em nós. Porque o pecado é uma realidade e todos nós estamos sujeitos a tentações. Não a prática do pecado. Aquela prática por escolha própria. Se assim vivemos, o novo homem ainda não nasceu em você. Porque quando temos o novo homem, nós somos tocados pelo Espírito, ele nos convence, e o pastor Giovanni já tratou, né? Ele nos converte o tempo todo, ele nos traz novamente a direção, mas quando deliberadamente pecamos e sabemos que estamos pecando, lamento, mas o novo homem ainda não nasceu. Essa é uma péssima notícia. Por isso que temos muitos, vou botar aspas, crentes, fecho aspas, carnais dentro das nossas igrejas. Pessoas que ainda não nasceram de novo. E isso vem de muitos anos. Vem de muitos anos. Por isso é difícil o combate. Mas aqui nesse versículo também fala de corpo do pecado. Como eu já iniciei, é esse corpo mesmo. As influências do pecado influenciam esse corpo. Esse corpo. Nós precisamos, aquele que já nasceu de novo, o novo homem, precisamos cuidar. Porque o nível é alto. Sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. O nível é alto. Nós não devemos ser santos porque o pastor é santo, o presbítero, o diácono, aquele irmão que ora bastante. Não, o nível é muito mais alto que isso. Nós nunca nessa terra vamos atingir. Temos que ser santos porque Deus é santo. E temos que buscar isso o tempo todo, essa obediência para a justiça, como mencionado aí no texto. Aí nós recordamos a pergunta de Paulo nos versículos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando? De modo nenhum. Não podemos continuar pecando. Versículo 7. Pois quem morreu foi
justificado do pecado. O que é ser justificado se não se tornou justo diante de Deus? Já pensaram nisso? Todos os nossos pecados são esquecidos por Deus. Ele nos considera justo, mesmo sendo nós pecadores. Isso é maravilhoso demais. Isso tem que nos motivar a trabalhar para que outras pessoas reconheçam a graça de Deus. Versículo 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa é a razão pelo qual o crente morre para o pecado, para viver com Cristo. Viver com Cristo. Versículo 9, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Se o velho homem morreu em nós, ele morreu definitivamente. Ele não volta, ele não ressuscita novamente em nós. Se verdadeiramente o novo homem nasceu em você, jamais o velho homem pode ressuscitar. E isso é algo para pensarmos. Para pensarmos. Como tem sido as nossas atitudes, as nossas relações no dia a dia, como as pessoas têm nos observado, têm nos visto. Elas identificam esse novo homem ou o tempo todo identifica o velho homem? Ou um ou outro. Não podemos servir a dois senhores. Não temos em nós o novo homem regenerado e o velho homem por causa daquela parte pecaminosa. A santificação ela é completa, é no corpo todo. Ela é progressiva sim, sabemos disso. Ela não é perfeita nesse mundo, mas ela é completa. Quando Cristo faz a obra, Ele faz a obra completa no nosso corpo. Glória a Deus por isso. E glória a Deus porque não é por causa de nós, da nossa beleza ou da nossa crença, não é. Imagina se fosse, estávamos perdidos. Deus nos amou porque amou primeiro o seu Filho e o sacrifício dele por nós. E por isso somos justificados. Como diz Romanos 5, eu gosto muito de Romanos 5, temos paz com Deus. E essa paz é a esperança da glória de Deus na nossa vida. Porque sabemos para onde iremos. Versículo 10. Porque morremos com Ele para o pecado, uma vez por todas, mas vivemos para Deus. Morremos para o pecado de uma vez por todas e vivemos para Deus. A morte de Cristo, ela quebrou o poder do pecado nas nossas vidas. Da mesma forma, versículo 11, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui nesse versículo 11 contém uma exortação, temos aí um imperativo, temos uma ordem aí, nós temos que considerar algo. E isso é bem interessante de analisarmos, porque o que nós temos que considerar aí? Que não somos recomendados a morrer para o pecado e viver para Deus. Eu vou explicar. A força desse imperativo aí é que nós devemos apreciar o ato de Cristo. Nós devemos considerar o ato de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Devemos considerar que somos mortos pelo pecado em Cristo, por causa de Cristo. É isso que nós devemos considerar. Não pelas nossas forças. Por isso, da mesma forma, diz o texto, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Se nós entendermos que nós somos mortos para o pecado por causa de nossas forças, que nós buscamos, estamos cometendo um pequeno tropeço.
nós não temos nenhuma responsabilidade na nossa salvação. Glória a Deus por isso. É única e exclusivamente por causa de Jesus Cristo. E por isso essa motivação, isso deve nos motivar a servir a Cristo com todas as nossas forças. E buscarmos nos livrar das tentações o tempo inteiro. Repito, nós precisamos livrar das tentações o tempo todo, 24 horas por dia, temos que nos livrar das tentações. Cristo mesmo falou, até aquilo que pensamos, 24 horas. Então nós precisamos considerar, é uma exortação, que toda essa graça derramada sobre nós é única e exclusivamente por causa da eficácia da morte de Cristo. A nova linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, o versículo 11 está assim: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos em Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Versículo 12, portanto, leiam para mim o versículo 12, portanto, eu sei que vocês estão com a RA aí, leia de novo, versículo 12, não deem, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. não permita que o pecado continue a dominar esse corpo mortal, o nosso corpo mortal. Aqui, nós devemos tomar cuidado também com um pequeno tropeço. Nós não podemos conceber que o pecado reine dentro de nós. Novamente, a força do imperativo não reine está no entendimento do indicativo. O indicativo é: o pecado não terá domínio sobre você. Isso é uma certeza. Por isso, não reine o pecado. É a certeza de que o pecado não vai reinar sobre as nossas vidas que nós podemos expressar não reina. Então, temos a certeza. Cristo fez a obra completa. São pequenos tropeços de interpretação que podem causar grandes pecados. O pecado ele não tem domínio sobre nós. O pecado não pode reinar sobre nós, porque temos a certeza de que Cristo fez a obra completa e de uma vez por todas. Por exemplo, se você disser para um escravo que não foi emancipado, não se comporte como escravo, você está zombando da escravidão dele. Mas agora, se você disser a mesma coisa para um escravo que já foi liberto, isso é um apelo para que ele desfrute dos privilégios, direitos da liberdade. Essa é a ideia. Nós já fomos livres do pecado, então não reine sobre nós o pecado. É uma afirmação, nós podemos afirmar isso, porque a graça de Cristo, o sacrifício dele nos garante isso. Nos garante isso. E Paulo continua: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereça-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aqui, nesse versículo 14, temos aí outro pequeno tropeço que cometemos. Alguns de nós, já ouvi, se nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para que evangelizar? Se eu fui escolhido antes da fundação do mundo, para que trabalhar na obra? Eu sou escolhido. Será? Para afirmar isso, no mínimo uma dúvida, né?
Lei aqui nesse versículo 14 não se resume só a Moisés. É a lei geral. Tudo em relação à lei. E Paulo, ele combate essa ideia de que podemos descumprir a lei porque estamos debaixo da graça. Versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Qual a resposta dele? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós, de certa forma, não estamos debaixo da lei para a salvação. A lei nos salva. A lei não pode salvar. Mas, em outro sentido, estamos debaixo da lei, sim. Nós precisamos cumprir as leis. Se nós não cumprimos as leis, nós somos sujeitos às penas do não cumprimento dela. A resposta de Paulo a esse absurdo é definitiva, de modo algum. Nós precisamos cumprir as leis, sim. Versículo 16. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Aqui Paulo está usando o mesmo argumento de Jesus. Lá em João, ele fala assim, Jesus fala, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Lá em Lucas ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Paulo mostra somente duas lealdades no texto. Pecado para a morte, você pode ser leal ao pecado para a morte, ou você pode ser leal à obediência para a justiça. Só tem esses dois caminhos. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora você tenha sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Novamente Paulo fala da mudança que ocorre na vida do crente. Mudança que não há dúvida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos desta justiça. Aí no versículo 18, Paulo explica por que ele falou desse jeito, né? Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Por isso que eu gosto da NVI, que a NVI ela usa esse termo, falo isso em termos humanos, né? É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, a graça é muito técnica, se eu fosse falar tecnicamente vocês não entenderiam, então eu estou facilitando para que vocês compreendam a graça de Deus. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim é a morte. O único fruto que nós colhemos quando estávamos no velho homem é a vergonha. É a vergonha, nada mais do que isso. Mas agora, versículo 22, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Qual o fruto que nós colhemos por ter nascido em nós o novo homem? Santidade. E isso nós precisamos buscar. A santidade sem a qual ninguém verá a Deus. É um ato progressivo neste mundo. Precisamos buscar através da leitura da palavra, através da oração, através dos estudos bíblicos, através da comunhão. Precisamos buscar, porque o fim, essa esperança que temos, o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui Paulo faz a sua conclusão desse tema. A morte, ela é merecida, mas a vida eterna é inteiramente gratuita. E tudo isso por causa do amor prático de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você.
Quais são as considerações que podemos extrair deste texto? Primeiro e único é que a grande verdade desse capítulo é a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos ensinados que a liberdade é fazermos o que bem entendermos, fazermos o que a nossa vontade deseja. Nós somos ensinados assim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas a Bíblia é muito clara nesse sentido. E contrário a isso, se fizermos somente o que a nossa vontade quer, seremos escravos dos nossos desejos que são maus e de nossas paixões que são perigosas. Não podemos tropeçar nessa armadilha. Nós precisamos fazer o que a Bíblia nos orienta, e o tempo todo buscarmos entender isso. Precisamos cuidar do novo homem que está em nós, que ressuscitou com Cristo em nós. Uma vida nova consiste nessa união com Cristo, nessa intimidade com Cristo, entender os propósitos de Cristo na nossa vida e praticá-los. A verdadeira liberdade somente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.